Meus queridos e minhas queridas, estou aqui de volta hoje com mais uma aluna da Escola da Educação Positiva, a Carol Binhame, que 4 meses atrás começou a fazer a transição de carreira dela e nesse meio tempo ela está conquistando cada vez mais esse espaço profissional, está com a agenda praticamente lotada de compromissos, seja palestras com escolas, seja de atendimentos, e eu quero muito que ela conte para vocês como que ela tem feito essa construção da carreira dela, quando ela veio de uma área completamente diferente, que era da publicidade, e agora está apenas trabalhando como educadora parental na abordagem da educação positiva. Eu vou convidá-la agora para entrar aqui. Vejam aqui comigo para vocês conhecerem o trabalho da Carol e também se inspirarem nela para vocês verem como é possível fazer transições de carreira. Hello! Peraí, que ela deve estar se conectando. Eu não estou te vendo. Não sei se você está me vendo ou está me ouvindo. Vocês estão vendo a Carol? Eu não estou vendo. Se não estiver funcionando para vocês também, Carol, daí tu pode sair e entrar de novo. Não tem problema que essas coisas assim técnicas acontecem. É super comum. Não estou vendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou tirar você para você entrar de novo. Pode ser? Deixa eu só ver como é que... Não tá vendo também, beleza. Então não sou só eu. Carol, eu vou te pedir então para você sair, que eu não sei nem se eu consigo tirar a pessoa. Como é que faz para tirar a pessoa? Agora eu estou na saia justa, gente. Calma lá. Deixa eu ver. Ah, saiu. Pronto, já deu certo. Agora ela entra de novo. E já tem gente falando que se inspira muito nela. Que delícia ver esses relatos de vocês. E é isso, gente. Assim, a nossa formação em educação positiva não é só uma formação que vai agregar academicamente, que vai agregar pessoalmente, mas vai também agregar profissionalmente, né? A ponto de nós termos esse case de sucesso maravilhoso, essa história maravilhosa da Carol, que começou a transição de carreira no começo desse ano e já está, assim, abarrotada de trabalho, felizmente. Vamos ver se agora vai dar certo. Vem, Carol! Vamos ver se agora funciona. Problemas técnicos são normais, gente. Espera aí, ó. Agora foi! E aí? Bem, Eu tô, e você? não sei o que aconteceu, tá? Mas entrei agora. Não, quem nunca passa por um perrengue técnico, assim, isso é super normal. Inclusive, para vocês que estão assistindo, às vezes a gente tá até começando, assim, o trabalho no Instagram e aí a gente fica meio tenso e as coisas... Gente, é super normal, tá vendo? Acontece, é isso mesmo. Mas agora sim, bem-vinda oficialmente aqui na live. E eu quero já começar te pedindo para você se apresentar para as pessoas que estão acompanhando aqui. Tá bom. Eu sou primeiro, estou muito honrada de estar aqui. Obrigada, Maia. Bom dia a todo mundo. Eu sou a Carol Binhame, eu sou comunicadora de formação. Trabalhei a vida toda com publicidade, dentro da área de marketing, depois dentro das empresas, no mundo corporativo, dentro da área de recursos humanos. Sou mãe do Ber, que tem 12 anos, sou mãe da Gabi, que tem 9 anos. E estou agora nesse universo da educação parental com muito propósito e com muita alegria. Então, agora já vamos entrar direto no ponto que é: o que fez você tomar essa decisão de mudar a tua carreira? Porque assim, você estava com uma carreira consolidada, numa empresa consolidada, e você fez esse pulo de fé na tua própria direção, né? O que fez você tomar essa decisão? E o que você acha que são... Vamos fazer uma coisa de cada vez, porque às vezes, quando eu faço muitas perguntas, aí eu acabo confundindo. Mas conta para mim primeiro, assim, o que fez você tomar essa decisão de transicionar na tua carreira? Eu falo que faz pouco tempo que eu vivo de educação parental, né, 100%, mas eu falo que o grande convite inicial foi o meu filho, né, desde que o Ber nasceu, há 13 anos atrás, né, quase, ele me fez esse grande convite
para mim, autenticidade, né? Porque eu acho que importa, pro fato de que a vida é curta, pro fato de que o que mesmo que eu tô fazendo da minha vida. E desde então eu fico com essa sensação, né? E mais próximo nos últimos anos, eu tenho 41 anos, né? Não falei essa parte. E eu comecei a pensar assim, é isso que eu quero para mim, né? Eu ainda tenho energia, eu ainda tenho tantas vontades, tantos desejos, né? Eu quero acabar a vida como? Eu quero terminar essa minha passagem aqui fazendo o quê, né? Me veio uma grande necessidade do propósito mesmo, assim, sabe, Maia? Eu amo a infância e a adolescência, eu tenho muitas questões da minha vida também pessoal que eu fui entendendo no decorrer do tempo. E eu decidi começar a estudar, né? Eu acho que esse foi o primeiro grande passo mesmo. E à medida que eu ia estudando, eu fui me apaixonando, eu fui redescobrindo o prazer de estudar algo que faz sentido pra gente, né? E aí, na verdade, foi esse movimento que começou com a maternidade do Ber, que depois começou através dos estudos, que eu comecei a ver na prática como poderia ser, através da vivência de outras pessoas, né? Eu comecei a sentir uma vontade, um desejo muito grande de fazer parte disso. E aí começaram alguns pequenos movimentos. E aí você começou com esses pequenos movimentos. E agora eu quero saber, assim, para quem também está, talvez com esse desejo, que é uma coisa que une todas as alunas e alunos da Escola de Educação Positiva é o desejo de ajudar. Porque ninguém entra nesse universo, eu acho que por outro desejo senão esse, né? De poder ser útil, de poder ajudar, de poder defender infâncias. Porque tem uma outra coisa, acho que ninguém entra nesse curso sem ter tido uma história na própria infância de alguma dor, na própria adolescência. Então, você começou a dar os seus primeiros passos desse lugar de desejo, mas em termos de estratégia, o que você começou a fazer? Porque, assim, é impressionante que o que você já está fazendo em apenas 4 meses, né? Assim, que você realmente tomou essa decisão. Porque até então você até fazia alguns movimentos, mas você fez um salto muito radical, né? Você saiu de uma empresa, saiu de um trabalho com um salário fixo, previsível, para mudar completamente. E aí, esse é o salto que muitas pessoas têm medo de fazer. E, claro, com todo direito, a gente não está romantizando. E eu queria que você trouxesse para as pessoas, assim, que passos você tomou? Quais foram as estratégias que você utilizou? O que fez com que você, em tão pouco tempo, conseguisse já lotar a tua agenda de compromissos? Eu acho que tem uma coisa no propósito que aí, de repente, eu não conseguia mais parar. Quando eu comecei os primeiros movimentos menorzinhos, eu comecei com atendimentos voluntários, né, dentro de um projeto social. Eu comecei a perceber, através desses pequenos movimentos, como isso fazia diferença, de verdade. Comecei a ver o valor deste trabalho, né? Quando eu comecei a ver o valor deste trabalho, naquele pai, naquela mãe, que voltava. Eu quero te pedir para você aprofundar isso, porque para o nosso universo é óbvio o valor, mas me diz assim, como assim? Que valor? O que você via nas pessoas através dessas interações do trabalho voluntário que você fazia? Tá. Então, para começar a história, eu fui de cara de pau, falei, gente, sou educadora parental, tentei explicar pela primeira vez o que era educação parental, peguei no Google, peguei ali, peguei aqui, mandei um e-mail, tá? Vamos começar por aí. Mandei esse e-mail, ele falou assim, nossa, o que é isso? Como assim? Mas vem aqui e tal, vem aqui para ficar com as famílias enquanto isso. Fui. E fui muito nesse lugar de me coloquei mesmo, tô estudando, quero aprender e vamos ver o que vai ser. E eu ficava com um mantra para mim muito forte, que era: no máximo, o que pode acontecer de errado é eu só ter conseguido escutar aquelas pessoas, né? Sendo muito bom. E aí eu fui percebendo que escutar as pessoas importa e é muita coisa e ninguém está escutando mais ninguém no nosso mundo de hoje. Então vamos começar aí, né? Eu acho que esse mantra interno me salvou, porque eu também estava com medo do que vão achar, medo de errar, medo do que eu vou falar, medo de tudo, medo de alguém, assim, a gente tem uma coisa de alguém pegar e falar, mas o que você se formou? Mas o que não sei o que lá? Mas eu fiquei com todos esses medos e eu falo que 99% do tempo é medo, 1% do tempo é um lapso de coragem, né? É um lapso de coragem que você fala, eu fui. Aí depois você fala, ai meu Deus, eu me arrependi, não sei, mas agora eu vou, né?
E na prática, Maia, o que eu fui percebendo? Eu estava lá com as famílias, e aí, de repente, uma família virava e falava assim: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, quando eu trazia uma reflexão a partir das falas e da escuta deles, eu falava algo relacionado ao desenvolvimento da criança, o que era esperado naquela fase, por exemplo, né? E de repente aquela família falava, eu nunca tinha pensado nisso. Ou vinha na semana seguinte e falava assim, nossa, Carol, eu pensei muito durante essa semana, num episódio com meu filho adolescente, que eu acabei agindo de um jeito diferente, porque você trouxe esse conhecimento de algum jeito, sabe? Então, na prática, quem foi? Eu me abri para esse universo e com o feedback dessas pessoas, eu comecei a falar, nossa, gente, olha que interessante. Isso parecia para mim óbvio, e que essa é uma coisa importante. Muitas de nós que estuda a educação parental, a gente vive uma bolha da educação parental e a gente acha que o que a gente vai levar é óbvio, porque afinal de contas, na minha bolha do Instagram, as outras pessoas falam isso. Não é verdade, né? As pessoas não sabem, não têm acesso a esse conhecimento. É tudo muito recente, ainda está cheio de referências falando coisas absurdas por aí, com relação à relação entre pais e filhos. E aí eu comecei a me empoderar nesses pequenos feedbacks, que não são pequenos, né, Maia? Eu tenho. Não é pequenos, quando uma mãe vira para você e fala assim, Carol, desde que a gente começou a conversar, eu não bati mais na minha filha. Ai, sim. Isso não é pequeno. Entende? Isso não é pequeno. Você pensar assim, nossa, né? Olha, é aquela relação, aquela criança, aquela mãe, por esse conhecimento, por essa escuta, isso transformou aquela relação de alguma maneira, né? Então, eu fui muito retroalimentada por esses retornos que as famílias foram trazendo, sabe? E aí, aos pouquinhos, então, por exemplo, né, eu tô lá nesse projeto, daí eu tô vendo que tá dando retorno com as famílias criaram uma relação de conexão, elas estão cada vez trazendo mais as suas vulnerabilidades, pela confiança que a gente foi conquistando, e aí, de repente eu começo a olhar para os professores do projeto, aí eu pergunto, posso trabalhar com os professores do projeto, né? E aí começar a perceber a revolução no olhar daqueles professores que estão há muitos anos atuando e falam assim, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Sabe que essa coisa do cérebro a gente nunca estudou? Eu não sabia o desenvolvimento do cérebro, eu nunca tinha ouvido falar de apego seguro. Você me indica um livro? Então você começa a ir vendo como às vezes a gente acha que é muito pouco cada movimento desse, mas foram com esses movimentos que eu fui me sentindo segura para cada vez ser mais cara de pau. Que na verdade eu digo que. Amei. Isso. Sim, pau. é super isso. Então, eu só vou resumir o que você falou até aqui para o pessoal, aqui para a gente estruturar. Então, a Carol está compartilhando conosco que ela estava trabalhando num projeto voluntário, né? Ela começou a trabalhar com esse desejo de poder transbordar mesmo esse conhecimento, essa missão que ela estava sentindo pulsando dentro dela. E com medo mesmo, ela nomeou isso aqui lindamente, com medo, com insegurança, com aquela coisa, vozes na nossa cabeça falando que, nossa, nem é tão relevante, todo mundo deve saber o que a gente está falando. E com essa experiência desse servir, ela começou a perceber, caramba, realmente faz a diferença, né? E aí isso, curiosamente, que lindo, se tornou um combustível para ela ter ainda mais impulso, porque ela começou a quase que provar para ela mesma, uau, o que eu faço tem um baita impacto. O que eu compartilho, o que eu comento com essas pessoas que estão dispostas a confiarem em mim, tá fazendo literalmente a diferença na vida dessas crianças e desses adolescentes. E aí isso impulsionou ela a começar, como ela disse, cara de pau, e aí buscar ainda mais espaços. E aí você foi falando com esses professores. E aí, depois disso, o que começou a acontecer? Então, aí eu fui vendo, nossa, dá para falar com professores, dá para agregar para professores, dá para agregar com famílias. Então eu fui descobrindo que realmente era possível através dessas tentativas, dessas caras de pau, desses me oferecer para tentar, né? E aí eu comecei com essas questões a falar, gente, eu posso também fazer isso em outras escolas, se eu pude fazer nesse contexto. Puxa, será que eu não consigo atender também famílias? Aonde que eu atenderia?
E, Maia, o tempo todo, sem tentar romantizar a história, né? Porque eu sei que às vezes parece assim, ah, mas é que eu não, porque eu penso diferente, porque para mim é mais difícil e tal. Gente, o tempo todo a minha mente me conta que eu não vou ser capaz, que isso é irresponsável, que eu não devia, que eu estava segura e agora eu não tô. Tanto que eu chamo que não é zona de conforto, né? É zona de acostumado. Eu tava zona de costume. Eu vivi uma zona de costume. Eu tinha meu trabalho, eu tinha meu salário, né? Só que aí aos poucos, Maia, uma coisa também que me incentivou muito nessa relação com os meus filhos, né, em tudo que eu quero para eles, com esse convite da autenticidade deles o tempo todo, eu também me sentia sendo muito incoerente nos meus discursos, né, porque eu dizia para eles que eu queria que eles, né, fizessem o que desse paixão para eles, isso mesmo, se dedique e estuda sobre isso mesmo, você pode ser o que você quiser. E aí eu tava ali, travada, sem conseguir E eu, né? fazer. Né? E um dos medos era que eles também fossem, ai, eu vou tirar o meu tempo com eles para ser algo e tal. E é muito bonito como aos poucos, a cada medo vencido, naquele lapso de um segundo de medo, perto dos outros segundos todos um segundo de coragem, perto dos outros segundos de movimento, eu comecei a pegar e falar assim, nossa, olha só, meus filhos ficaram felizes com isso, vibraram comigo, né? Enfim, eu comecei a ir para outras portas, assim, mas eu falo que o educador parental, às vezes a gente não vai poder esperar que chamem pela gente, porque simplesmente as pessoas não sabem o que a gente faz. Boa. Não sabem o que a gente faz, quem que vai contar? O que que eu tô esperando? Eu falava, não, eu tenho 40 anos, gente, não dá mais. E que hora? Se não for agora, vai ser quando? Quem disse que eu não tô pronta? Então eu comecei a ter uma relação com os meus pensamentos, quase que até de raiva, assim, sabe? Eu me rebelei contra esses pensamentos. Eu falei, eu não quero mais que eles me paralisem, assim, por que que eu não sou capaz? Por que que eu tô sendo irresponsável? Por que que meus filhos não vão gostar? Por que que eu não posso ir? Por que que ele tá dizendo que só ele é capaz, né, dentro da escola? Por que que não? Eu acho que tem gente, sim, que tá querendo isso, que tá precisando, né? E assim, a gente sabe que o mundo tá precisando, né? A gente tá vendo os níveis de adoecimento mental, emocional, ansiedade, etc. E eu falei, não, gente, eu não vou mais deixar que isso me paralise, sabe? E às vezes, nesse lapso, né? Eu ia lá nesse lapso e falava assim, eu vou mandar um e-mail para não sei quem, eu vou mandar uma mensagem para não sei quem, né? Das redes das pessoas que eu conhecia. E aí, me colocando à disposição mesmo, eu faço um trabalho assim, agora vai ser, sei lá, mês das mães, eu faço um trabalho com as mães relacionados ao autocuidado, agora é dia das crianças, precisamos falar sobre o cérebro das crianças. E eu comecei a me colocar à disposição, e a cada vez que eu entrava em contato com alguém me colocando à disposição, era um jeito de eu estar explicando para aquela pessoa, para aquela instituição que eu fazia. E as pessoas começaram a chamar, né? Eu atendo também, gente, eu atendo. E aí começaram as pessoas a vir para eu atender. E é muito bonito porque quando as pessoas conhecem, né, o que o nosso trabalho, o que a gente acessa de conhecimento, o quanto pode ser útil, o quanto pode agregar dentro da escola, dentro das famílias, o quanto é complementar, não é de competição com ninguém, nem de dentro da escola, nem não, a gente está ali para complementar. Quando as pessoas sentem isso na prática, é impressionante como elas chamam de volta e elas acham interessante e elas começam a perguntar mais. Então, assim, as coisas foram acontecendo a partir desse movimento até de indignação minha comigo mesma, de quem não estava mais aguentando ficar nessa falação mental o tempo todo me travando, e eu me rebelei. Eu falo que é a minha adolescente interior que assumiu o comando. Que linda! E aí eu falei, gente, para com isso. E aí esse movimento começou a acontecer. E eu tenho uma dúvida que muitas pessoas têm em relação à precificação, né? Eu não vou pedir para você abrir aqui, né, o quanto que você cobra e tudo, mas como é que você lidou com esse receio, esse medo? Ah, será que é muito? Será que é pouco? Né? Como é que você foi construindo a tua tabela de preços para as palestras que você dá, para os projetos que você cria, para os atendimentos que você faz? Então, esse é um fato bem importante, assim, porque tem a ver com o nosso entendimento de alto valor também, né?
Agora, a gente estava agora há pouco no nosso encontro de educação parental em movimento com as educadoras parentais e veio muito forte isso, assim, a dificuldade de cobrar, ainda mais para quem começou um trabalho de forma voluntária, como também foi o meu caso. Eu tenho uma mania que às vezes eu vou lá e eu listo o que está na minha cabeça, assim, para pôr para fora, os meus medos, o que está me travando. Uma das travas grandes era essa. E eu digo que a gente tem que olhar para aquela trava ali que está escrita em algum lugar, eu preciso tirar ela de mim, e conversar com aquela trava, né? Então, aquela trava assim, será que eu posso cobrar? Será que isso vale? E eu começava a conversar com essa fala ali, minha mesma, uma coisa de doida, né? Eu coloco no papel que tá na minha cabeça e converso com aquela frase. Mas era porque era uma coisa limitante que limita muitas de nós, né? E aí eu começo a perguntar, por exemplo, qual que é o máximo que pode acontecer quando eu achar que cobra tal coisa? A pessoa dizer que, puxa, não vai dar. Aí, o que eu posso fazer numa situação como essa? Eu posso dizer, olha, eu posso fazer um primeiro atendimento com um valor menor, se você quiser, né? Aí, eu, para uma escola, por exemplo, eu posso negociar, de repente, até para vocês entenderem melhor o meu trabalho. Mas veja, como é possível, né? Outra trava era, mas quanto cobrar? Aí eu falava, eu não posso atender porque eu não sei quanto cobrar. Quem que sabe exatamente, Maia? Onde é que tá a tabela, né? Muito Assim, isso. Qual que é a limiar? Então, a partir disso, você sabe atender e antes... Como assim? Onde está o limite, né? É isso. então é autossabotagem total. Eu falei assim, então dane-se, vou chutar um valor, gente. Eu não sei. O que adianta eu perguntar se alguém lá em São Paulo vai dizer uma realidade que não é a daqui também, né? Então eu vou testar, eu vou pensar no que deve ser coerente. E se as pessoas começarem a dizer que não dá, então de repente eu tô um pouco acima, né? Então, quanto que outros profissionais correlatos normalmente cobram? E é um range muito grande, né? Existem atendimentos e atendimentos. Então, eu comecei a testar mesmo, assim, sabe? Para que isso não fosse uma trava. Então, quando eu listo as minhas travas, e que elas existem o tempo todo, né? Até agora também, eu tento conversar com elas e tentar destravar, né? Então tá, mas o que é o máximo que pode acontecer se eu tentar isso e não der? Não deu. Aí eu tento de novo de outro jeito depois, ou eu tento negociar com aquela mesma pessoa, né? Então, é mais uma limitação, né? Acho que às vezes nós temos muito medo do não da outra pessoa, como se esse não fosse uma rejeição. Uhum. E isso está muito relacionado, e nós temos consciência disso, porque nós passamos por um processo pessoal através da educação positiva, né? Que esse medo do não tá atrelado às nossas experiências infantis, né? Às nossas experiências na infância, na adolescência, de como os nãos foram colocados para nós, né? E vamos lembrar aqui, pessoal, uma coisa importante. Vou aproveitar para fazer um momento de autoconhecimento aqui, com o que a Carol está compartilhando, que é: vocês, por acaso, vivenciaram adultos que sabiam colocar limites de uma forma respeitosa, ou esses adultos colocavam limites de uma forma violenta? O que significa uma forma violenta? Gritando com você, chantageando você, batendo em você, humilhando você, dando as costas para você. Então, a nossa relação com o limite do outro é uma relação violenta. É claro que por causa disso a gente vai começar a ter medo do não do outro, porque o não sempre foi colocado de um jeito muito violento, né? Eu duvido, se eu vou perguntar aqui, duvido que alguém vai falar assim, não, os meus pais, minha mãe e meu pai, sempre foram muito gentis em dizer não para mim, colocar limites. Quando eu era pequena, tinha 2 anos, 3 anos, fazia minhas birras. Não, meus pais eram super respeitosos comigo. Duvido, duvido. Se você tiver vivido isso, você é a exceção da exceção da exceção, porque a maioria de nós vivenciamos nãos, né, os nãos colocados de forma violenta. Então, hoje, o medo que nós temos também, e a gente se autossabota por isso, né, Carol? É desse lugar, assim, se eu ouvir o não, isso vai me doer muito. Vai ser muito humilhante ouvir o não do outro, que é como se a gente tivesse sido rejeitado, que era o que a gente sentia lá atrás. E aí você tá fazendo esse macete de se confrontar amorosamente, né? Gente, para que fique claro, não é um jogo mental de começa a falar um monte de frase para você mesma. Não adianta, porque isso é superficial. A Carol passou por um processo pessoal onde ela resgata esse seu lugar autêntico para começar a peitar essa decisão assim, né? Não desprezando o medo que ela sente, mas acolhendo
e começando a dar esses passos corajosos, né, de fé em direção a ela mesma, né? O máximo que pode acontecer, eu não vou ser humilhada, eu não vou ser chantageada, eu não vou passar por aquilo de novo. Agora o máximo é a pessoa falar que não tem condições, que não tem dinheiro, que etc, 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 né? E você foi fazendo esses experimentos, e agora eu quero ouvir um pouco mais de você. E você com certeza lidou com alguns nãos. E aí, como é que foi esse não para você? O que você fez com esses nãos que você recebeu? Então, e até uma coisa complementando isso que você falou, que é muito importante, assim, né? E muito desse medo de ouvir não também é por a nossa necessidade de agradar o outro. Então, nós não temos uma experiência na vida que nos fortaleça nesse sentido. A gente tem medo de ouvir o não de forma desrespeitosa. A gente também tem medo de que não gostem da gente. E a gente também acha que o não do outro é sobre a nossa incompetência. Né? E também não é, né, Maia? Eu comecei a pensar assim, poxa, mas a hora que me falaram não, e às vezes falavam, né, e falam, também é sobre aquela, às vezes eles não têm aquele recurso, às vezes eles ainda não acham que é importante, não é só porque eu errei, né? Eu não preciso ficar me martirizando, eu mandei errado. Vou dar um exemplo bem prático, assim, de um não, né? Você tá falando como que a gente faz com um não. A primeira vez que eu fui fazer uma proposta para uma escola, eu nunca vou esquecer, porque eu falei, meu Deus do céu, e aí, quanto que eu cobro? Meu Deus, vou ter que chutar. E meu marido foi me ajudar até, e ele falou, não, Carol, tá muito pouco, tem que ser mais, não sei o que lá. E eu, meu Deus do céu, mais quanto, não sei o que lá. Resumindo, eles pegaram e falaram, muito obrigado, mas infelizmente não vai ser possível. E eu, acredito, tá vendo? Ainda fiquei brava com ele, coitado. Ele quis me ajudar, eu falei, tá vendo, tinha que ser menos e tudo mais. E nessa primeira tentativa, nessa primeira escola, o que eu tentei fazer? Daí eu peguei e falei, quer saber, eu vou seguir uma coisa aqui que meu coração também tá me dizendo, que era importante para mim tentar essa entrada dentro de escola, né? E eu peguei e falei para essa pessoa, eu falei, olha, eu tenho uma contraproposta para você. Você já sabe mais ou menos como que funciona o meu trabalho, quais são os valores, mas ela tinha me contado bastante a necessidade deles. E eu falei, eu gostaria de ir, mesmo assim, sem compromisso, não precisa me pagar, né? Eu vou ter essa primeira experiência. Eu não tô dizendo que isso tá certo, tá, Maia? Eu tô Mas só contando é para contar algo, mesmo. Isso aí. né? Algo que eu passei. Então, quando eu fui lá, olha lá meu marido me dando oi aqui, ele entrou na live também. Ai, agora ela vai ficar toda emocionada. Agora Peraí, eu tô gente. falando do marido o resto da live. Aí, o que que acontece? Fiz falei isso pra ela, ela falou, sério? Eu falei, não, sério, eu acho que eu posso te ajudar. Eu acho mesmo que eu posso te ajudar nisso que você me trouxe. E eu entendo que dessa vez vocês não tinham recurso, enfim. E foi muito legal, assim, Maia, porque daí eu tive lá e era um trabalho com professores, né? Sobre uma faixa etária lá que eles estavam com muita dificuldade e a gente teve um encontro. E foi tão rico, foi tão legal, e eles conseguiram ver na prática o valor daquilo, né? E segue sendo uma escola que eu trabalho até hoje, né? Que eu faço encontros até hoje. Então, tem um pouco disso também. Eu ouvi um não, eu me descabelei, eu fiquei achando que eu tinha errado, eu fiquei, né, assim, culpando meu marido, eu fiquei... Mas, assim, eu falei, eu não quero deixar isso me travar também. Né? Eu tô o tempo todo dizendo isso pra mim, assim, sabe? Poxa, já é muito tempo, assim, sabe? E não é uma frase solta motivacional que eu li num livro de autoajuda, sabe? É um processo real, assim, que eu acho que a educação positiva nos convida profundamente para essa conexão, né? É sobre mim mesma. Eu fui procurando ajuda para me relacionar com os meus filhos, saí entendendo que era sobre mim, mas ganhei de bônus uma profissão nova, a qual eu tenho o maior amor do mundo, assim, sabe? Mas são reflexões profundas para que eu pegue esses nãos também e tente lidar com eles, né? Ah, é muito bom te ouvir. Eu acho que você acabou criando, inclusive, um movimento onde eu sei que você também transbordou nisso, que é um grupo onde você, na verdade, começou com quase que o desejo de encorajar outras pessoas da Escola Educação Positiva também, que tenham se formado conosco. É um grupo
de WhatsApp, daí você começou a transbordar no sentido de incentivar essas pessoas, e eu sei que você também é incentivada de volta, inclusive tem uma galera aqui rasgando seda para você, que vem correndo aqui para poder te assistir, e é lindo, eu acho que, olha só, o que a gente vê aqui também, que o senso de pertencimento de comunidade, porque a gente começa a aprender, e eu compartilho com você dessa sensação, eu comentei com você sobre isso quando eu estava voltando do congresso que aconteceu esse ano, o quanto estar com os nossos aqui da Escola de Educação Positiva nos impulsiona a ir para o mundo, a ir para os espaços, né? E aí você criou esse espaço também dos educadores parentais formados na nossa escola, inclusive tem pessoas até de outras vertentes agora com você, né? Mas com esse desejo de poder impulsionar essas pessoas e elas te impulsionam de volta. E, gente, fazer isso sozinha é muito difícil. Fazer esse caminho sozinha é muito pesado, doloroso, né? A gente desanima, a gente não tem combustão suficiente, né? E estar num espaço pertencente, ter pessoas que torcem por você, porque sabem do efeito do seu trabalho, não só por quem você é, mas por toda a base que elas também estudaram, né? Elas torcem por você, você torce por elas. Isso nos alimenta muito, nos retroalimenta para a gente continuar também. E um outro movimento que eu sei que você está fazendo é de parcerias, né? Então você tem trabalhos individuais, mas tem trabalhos que você faz também com outras educadoras parentais, que eu acho que é um caminho tão importante, principalmente no começo, não só no começo, né? Mas principalmente quando a gente está assim construindo e às vezes tem essa insegurança, fazer com alguém que tem o mesmo propósito e as mesmas bases também, porque se for uma base diferente de teoria pode ter uma divergência, às vezes é um pouquinho difícil, né? Mas quando tem a mesma base e tem esse mesmo propósito, é tão gostoso, né, Carol? E você está nesse processo também. Eu queria que você contasse um pouco desse processo de estar com outra pessoa fazendo projetos. Sim, isso é combustível total e é para todas. É muito louco isso. Isso também é uma descoberta desse processo todo da educação positiva também. Quando vocês falavam as primeiras vezes de comunidade, de não sei o que, eu confesso que eu falava assim, Que viagem, né? Gente, estou no mundo corporativo, competição, né? Essa coisa. E aí, de repente, isso é um resgate do nosso desenho original do ser humano, né? Nosso mundo evoluído, total, assim. Mas foi uma surpresa na prática, para ser muito sincera, assim, o quanto a gente pode se ajudar. Porque o nosso trabalho, como educador parental, ele é um pouco na contramão do que o mundo, do que está acontecendo no mundo, né? Esse resgatar a autenticidade, respeitar, ouvir, como assim, entendeu? Por isso que é tão disruptivo, assim, e por isso que as pessoas, às vezes, né, ficam muito confusas, assim, com relação a isso. Então, já é um trabalho contra a maré. Eu falo que, às vezes, eu tô aqui em Curitiba, eu falo, gente, não conheço ninguém aqui, não conheço ninguém, ninguém faz esse negócio aqui, quem é? Você tem que contar o que você fez no O site. que eu fiz? Ah, Conta tá isso, bom. foi muito... Gente, isso aqui foi muito legal. Ela vai contar um negócio incrível para vocês. Não, então, eu tava me sentindo muito sozinha aqui em Curitiba, né? E eu falava, gente, não tem ninguém aqui. Eu falei, tem a Maia, né? Mas eu também não conhecia a Maia. Eu falei, gente, vamos conhecer a Maia? Não conhecia a Maia. Então, assim, o que eu vou fazer, né? Aí eu tava aqui sozinha, eu falei assim, não, gente, tem que ter mais gente. Mas olha como é uma coisa assim, né? Que é o nosso instinto, assim, natural, assim, nesse processo. E eu fui no site, a Lidiane tá aqui, inclusive, eu procurei no site da Educação Positiva, no site da escola, eu filtrei lá Curitiba e para ver se aparecia alguém. E apareceu a Lidiane, que é psicóloga na abordagem da Educação Positiva aqui de Curitiba. E ela tá aqui na live, que eu vi ela chegando. Eu fui lá e mandei uma mensagem para ela no inbox, procurei ela no Instagram. Olha lá, a Lídia ali. Procurei ela no Instagram, mandei um direct para ela e falei, oi, é quase, eu brinquei, né? Que é quase, oi, quer ser minha amiga, né? É quase que não é isso, mas é quase isso. Mas é tipo assim, gente, você tá nesse movimento. Eu queria tanto é mais ou menos isso, assim, que aconteceu, né? E aí, e olha como é poderoso isso, né? Ela foi também de uma maravilhosidade, e a gente começou a trocar figurinha, né? Aí veio essa história desse grupo, que surgiu também de uma forma muito doida, porque era uma aula e eu tinha contado alguma coisa, numa aula sua, eu tinha contado alguma coisa que alguém falou que queria falar mais e criou o grupo. Nem fui eu que criei o grupo originalmente.
que criou o grupo, que marquei o encontro, e agora são encontros mensais que a gente faz de encorajamento, de troca, né? A gente teve hoje, inclusive, hoje mais cedo. E é muito doido como isso nos fortalece, porque nós não nos sentimos sozinha, porque as nossas inseguranças sempre vem uma outra pessoa e diz, não, vai, você vai conseguir, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu acho que isso é E hoje o grupo, ele é muito sobre isso, assim, alguém vai lá e pergunta alguma coisa, né? Eu faço as mentorias de transição de carreira, né? Individuais, a parte, enfim, mas no grupo as pessoas perguntam, gente, eu vou ter um atendimento assim, o que vocês acham? É a Ai, que primeira vez que eu delícia. vou. Não, maravilhoso. Chove de gente falando, não é? Eles falam, eu respondo. Não, é um grupo, né? É um grupo onde todo mundo se ajuda. Quando eu tive lá na Jovem Pan para fazer a entrevista, eu estava morrendo de medo. Eu mandei um áudio e falei, pelo amor de Deus, me ajudem, porque eu não quero ficar sozinha lá. E se eles fizerem isso, se eles fizessem aquilo, nossa, mas o povo foi todo lá, e aí todo mundo encorajando, eu tô aqui, ninguém solta a mão de ninguém, alguém colocou aqui, muitas estão aqui também. E a gente vai se apoiando, sabe? Então, e ali todo mundo pode ser vulnerável, pode ser Ah, isso verdadeiro. é lindo mesmo. É maravilhoso, assim, é maravilhoso para todo mundo. Eu tinha uma ideia ainda muito desse mercado, né? De empresa, de competição, né? De que. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz um encontro, até uma tia minha virou para mim e falou assim: mas você vai fazer isso de graça? Você vai fazer isso de graça? Você vai se unir com as pessoas de graça? Mas, gente, eu lembro que eu falei, nossa, será que eu acho que eu não devia? Acho que eu não devia fazer isso, sei lá, né? Tem Claro. aquela coisa, então, de repente surgem coisas, eu tô vendo a Alcia aqui que Ela entrou entrou também. também, ai, querida. A Alcia é uma parceira, por exemplo, a Paloma que tá aqui também, eu acho que eu vi a Lê também ali, de projetos que de repente a gente se conhece, a Alcia eu conheci no congresso, Ai, pessoalmente, e ela era de foi Curitiba. assim, né? Nosso congresso para se conhecer pessoalmente, nó, bom demais. O congresso não dá, tem que ir no congresso. O congresso tem que ir. E aí a gente sai E olha que legal, por que o congresso tem esse poder, né, Maia, que eu acho assim também que é importante? É esse coletivo, é a gente ver todo mundo remando para o mesmo lado, é todo mundo sendo guiado pelo propósito, Uhum. né? E aí, de repente, surgiram essas parcerias aí maravilhosas que a gente tem se ajudado tanto e aprendido tanto uma com a outra, porque nós somos diversas, Sim. né? E aí, uma coisa que uma tem mais facilidade, a outra tem menos. Então, ali com a Alce pega e escreve super rápido os projetos e eu já não sou tanto assim. Em contrapartida, ela fala, Carol, mas a gente devia cobrar porque eu tenho essa dificuldade, daí eu já não tenho que cobrar. Então, olha só como a gente tem Que esse lindo poder de isso. trabalhar em comunidade. E assim a gente chega mais longe, É, assim a gente fala com mais, é porque né? tem que passar por um processo pessoal de desenvolvimento para. Eu acho que o que faz a gente chegar nesse ponto é, por exemplo, o pilar da educação positiva, que é o desenho original do ser humano. Nós temos 5 pilares na nossa formação, na nossa escola, e um deles é o desenho original do ser humano. E aí a gente meio que martela na cabeça dos nossos alunos o conceito de que nós somos interdependentes, nós somos feitos para estar em comunidade, nós não somos feitos para ficarmos sozinhos, nós somos generosos no nosso desenho original. E eu acho que a gente martela isso tanto que daí, como uma consequência, é que realmente nós estamos com uma comunidade linda de profissionais, porque a gente não está mais se relacionando de um lugar de medo, tipo, ai, será que fulano vai passar a perna em mim? Será que ciclana vai se aproveitar e é muito injusto? Não, a gente está num lugar muito de abundância porque a gente voltou para esse nosso desenho original, né? E é lindo ouvir você falar sobre como você está transbordando nesse grupo, sobre como as parcerias estão transbordando também com as outras alunas da escola. Inclusive, para quem não sabe, agora nós vamos começar a ter encontros, não sei se mensais, assim, mas de todos os alunos da Escola de Educação Positiva aqui em Curitiba, né? Então, a gente realmente quer estar junto, porque é bom estar com quem entende o nosso universo também. É bom estar com quem compreende o mundo e o trauma, assim como nós fazemos a leitura e como compreendemos, né?
Sim. E já indo para o final da live, eu quero que você conte para as pessoas onde elas te encontram, os serviços que você oferece, tá? Para quem quiser te conhecer mais o seu trabalho. E antes disso, só avisar todo mundo que quem tiver interesse em fazer a nossa formação, as vagas para pós estão abertas nesse momento. É uma turma por ano, então quando encerrar, acabou. E você pode saber mais digitando formação aqui nos comentários para você também se tornar um profissional excelente em ajudar pais, mães, defender crianças e adolescentes. Carol, então conta sobre tudo que você oferece, onde as pessoas podem te encontrar, que é importante que a nossa comunidade tenha reconhecimento do maior número de pessoas. Então, eu quero que muitas, muitas pessoas cheguem até você. Legal. Até vou falar uma frase antes, que eu falei hoje para a Cris, que está aqui também, que eu faço mentoria, que eu não comentei antes, eu acho que é importante. Quando o nosso trabalho, né, quando o nosso propósito é a gente mudar a relação do mundo com a infância e a adolescência, e quando a gente processa esse conhecimento, se a gente não faz isso acontecer, a gente também está sendo negligente com esse conhecimento. Eu falei isso para ela e eu falei, nossa, ficou meio forte essa frase, mas eu falei um pouco sobre isso, sabe? A gente acessar esse conhecimento e não levar ele para o mundo, e não levar ele para as famílias, e não levar nas nossas velocidades, com o jeito que a gente Sim. conseguir, aonde a gente conseguir, mas a gente não levar isso adiante é um descaso, é um absurdo. A gente precisa levar isso adiante, porque isso pode mudar as relações, né? E aí, sobre então onde me encontra, o meu perfil é Carol Bignami, eu faço atendimentos às famílias, online presencial, eu faço um trabalho nas escolas, tanto com professores, quanto com as famílias das escolas, quanto com adolescentes e pré-adolescentes, nas capacitações, encontros sobre socioemocional, inteligência emocional. Eu amo estar nas escolas. Agora estamos nos aventurando ali em alguns projetos dentro da rede pública, né? Estamos aqui na torcida para que tudo dê certo. Então, eu tenho me aventurado nesses universos todos. E, além disso, faço mentorias individuais de transição de carreira para quem se sente muito travado, para quem não está conseguindo se movimentar, se sente muito congelado nesses medos todos. E a ideia é fazer essa troca de encorajamento, de empoderamento, né? Então isso. Obrigada, Carol. Pessoal, sigam o trabalho dela, Carol Bignami, que ela me ensinou que é tipo inhame com um B na frente. Quando você foi na Jovem Pan, você falou isso, eu nunca mais esqueci. Acompanhe o trabalho dela. Eu te agradeço muito pelo tempo que você pôde estar aqui. Te agradeço pelo que você tem transbordado na vida das pessoas. Através do trabalho nas escolas, com as outras alunas da escola também. É muito lindo ver esse movimento. Inclusive, segunda-feira a gente vai se encontrar. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem participado aqui da live. Eu quis muito que vocês conhecessem a Carol, porque eu sei que muitas pessoas têm esse receio de, meu Deus, e aí? Eu me torno educadora parental na abordagem da educação positiva. O que vem depois? O que eu posso esperar dessa transição? Então, eu queria muito que você pudesse compartilhar. Te agradeço muito. E é isso, um grande beijo em todos vocês. Bom feriado amanhã, descansem todos, né? Na medida do possível. E a gente se vê em breve novamente. Carol, obrigada demais. Obrigada. Beijo. Um beijo.